Volta agora. Ô, Guilherme, não sei se foi a sua, se foi a minha, mas Bom, caiu aqui, travou tudo. vamos lá. Quem tá de volta aí? Bom, Vamos lá, vamos lá. novo aqui, né? Porque essa live vai ficar, acho que gravada. Isso, vai ficar gravada. Vamos do início aí, então, né? Bom, Então, estava vamos me apresentar. justamente começar falando aí para o pessoal do assunto da nossa live de hoje, que é algo que todo concurseiro, né? Aqui a gente vai falar especificamente área fiscal e controle, mas concurseiro de maneira geral treme e já sua frio ali quando ouve falar na questão das exatas, né? E tem uma grande preocupação com isso, e se puder, evita. Essa é a grande verdade. Então, a ideia hoje aqui é a gente falar, né, sobre como se preparar para essas matérias, né? Inclusive uma questão de como organizar o estudo, porque são, né, se a gente considerar as exatas, temos raciocínio lógico, temos matemática básica, temos estatística, temos matemática financeira, né? Eu tenho uma ordem para começar, como que eu priorizo, o que eu priorizo. Então a ideia é a gente falar um pouco sobre isso, né? Então vou deixar o Guilherme aí se apresentar, enfim, para caso alguém não o conheça, e vamos tentar aí dar um caminho das pedras para que essa questão das exatas seja mais palatável, né, para o concurseiro aí. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Guilherme Neves, sou professor de matemática financeira, matemática, estatística, raciocínio lógico, física, tudo é número aí no meio, eu tô na área. E sou professor há mais de 15 anos, então, e tenho centenas e centenas de alunos aprovados em todos os concursos aí que vocês puderem imaginar, desde a Receita Federal de 2009. Então, Nossa! tem um pouco de bagagem por aí. Essa cara de novinho engana então, hein? Ah, o cabelo branco aqui, ó. Tá brincando, né? Bom, a primeira sugestão que eu gostaria de dar para vocês que se preparam, né, para a área fiscal e controle é que vocês devem estudar de forma bem antecipada, né? Esse negócio de deixar assim, será que vai cair, será que não vai? É uma grande armadilha, eu vou dizer por quê, né? Primeiro, que as matérias que são mais fortes na área fiscal, assim, na área de controle, né? Matemática financeira e estatística, né? A gente tem aí provas recentes, como, por exemplo, TCE de Santa Catarina, TCU, né? Que vieram cobrando estatística e matemática financeira de forma bem forte. Inclusive, na prova do TCU, a prova de matemática financeira, por incrível que pareça, foi mais difícil que a prova de estatística. E o grande problema, né, na preparação dessas matérias é que existem muitos assuntos que estão implícitos, né? Né, aquela velha história do aluno assim que ele não tem muita experiência, ele baixa lá o edital, né? E ele vai lá estudando os assuntos e vai tentando ticar, né? Já estudei isso, já estudei aquilo. O grande problema é que existem muitos assuntos que estão implícitos, né? Então eu gosto de dizer que essas matérias, né, em matemática financeira e estatística, elas não são matérias independentes. Você não pode, da noite para o dia, decidir estudar essas matérias sem dar um certo passo para trás, né? Sem construir uma certa base. E aí o grande problema é o que eu devo estudar para poder ter uma certa base para encarar essas matérias, né? Também você não pode sair estudando tudo do ensino Dá um fundamental, matemático. porque senão você não vai acabar nunca, né? Então, vamos lá, né? Matemática financeira não é uma matéria difícil, né? Eu vou falar de matemática financeira primeiro, né? Não é uma matéria difícil, né? Inclusive, o assunto é bem... Tá? Assim, é perfeitamente possível, no caso, você estudar matemática financeira num pós-edital, certo? Então, digamos assim, eu estou estudando para a área fiscal e tal, poderia deixar matemática financeira para o pós-edital? Pode. Na minha opinião, pode. Desde que você seja bom em matemática, né? Porque a pessoa que tem uma certa base matemática ali, o cara domina porcentagem, proporcionalidade, regra de três, sabe resolver a equação do primeiro grau, do segundo grau, né? Já sabe fazer aquelas manipulações algébricas e tal. Tem um certo domínio, né, de técnicas de resolução de problemas de matemática. Essa pessoa consegue estudar matemática financeira no pós-edital, tá? Eu não estou falando da pessoa que não sabe nada de matemática. Aí, né? São dois perfis diferentes. Então, vamos lá, um cara que já tem uma certa bagagem, já anda há um ano e tal, domina esses assuntos básicos de matemática, ele consegue estudar matemática financeira no pós-edital, sem problema nenhum. Mas, de novo, a pessoa só consegue estudar matemática financeira
sabendo esses assuntos base de matemática, né? Então, quais são esses assuntos? Primeiro, você tem que saber fazer conta, né? Porque prova de matemática financeira tem conta. Então, o cara tem que saber fazer adição, multiplicação, subtração, divisão, raiz quadrada. Tem que ter algumas noções ali de logaritmos, né? Porque tem algumas questões de matemática financeira que cobram logaritmo, potência, né? Então, sabendo essa matemática aí básica, equações do primeiro e do segundo grau, né? Noções assim de porcentagem, proporcionalidade e regra de 3, ele vai conseguir se encaminhar aí em matemática financeira tranquilamente num período de pós-edital. Estou colocando ali num período de 60 dias, né? Que pelo menos ali é tranquilo, certo? Bom, já a estatística, isso não pode ser feito nunca. É um gigante, certo? O assunto é gigante e é muito complexo, né? Não é um assunto assim tranquilo feito matemática financeira. E a matemática financeira são assuntos que não são abstratos. Sim. Certo? E é coisa que está todo mundo acostumado. Matemática financeira está todo mundo acostumado a lidar no dia a dia, né? O cara compra um carro, né? Já Pega sabe. emprestado, Já sabe que vai pagar 2. vai pagar prestações iguais. Todo mundo já fez isso na vida. Né? O que você vai aprender lá em matemática financeira é como calcular essas prestações, por exemplo. Né? Então, são coisas assim bem concretas que está todo mundo acostumado a trabalhar no dia a dia. Estatística não, são conceitos muito abstratos. Né? Então, não dá uma pessoa, mesmo que tenha base matemática, né, decidir estudar matemática, estatística no pós-edital. É bem complicado. Né? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que dizer é assim, antes de você, se você pretende entrar na área fiscal, área de controle, que são concursos bem concorridos, e a gente sabe que tem sempre uma galera forte da engenharia ali, né? Tem. Pessoal, nessa área... A metade dos aprovados tem sido... Reuniu todas as engenharias, né? Uhum. A gente contém 40%, enfim, vem dessa área aí. Sempre tem uns engenheiros ali que, apesar de nunca ter estudado estatística, por exemplo, mas eles têm uma bagagem matemática ali, né? Que já, nessa área, já sai ali na frente, né? Então, o meu conselho é, eu vou dizer assim, eu vou dar um conselho como se fosse meu filho, tá? Meu filho decidiu estudar para a área fiscal e controle. Bom, na área de direito aí e tal, aí é Vandinara que vai orientar. Eu vou dar o conselho que eu daria para o meu filho se ele fosse estudar para a área fiscal na área de exatas, o que é que ele deveria fazer. Num primeiro momento, é esquecer matemática financeira e estatística, tá? Assim, deixa isso de lado. Passar aí uns 3, 4 meses, certo? Assim, a gente colocando na mente que o cara está estudando no pré-edital, né? Não estou falando do pessoal pós-edital. Pré-edital, passar uns 3, 4 meses só construindo uma base mínima ali, né? Fazer uma revisão de conta com fração, né? Números decimais, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, análise combinatória e probabilidade, que é assunto assim frequente em tudo que é prova de matemática, tudo que é prova de raciocínio lógico e é base para estatística. Né? Estatística, eu poderia dizer que é uma probabilidade avançada, certo? Então, se você vai estudar estatística sem nunca ter estudado probabilidade, vai viajar total, certo? Então, você precisa passar aí uns 4 meses, pelo menos, construindo essa base matemática. Né? Então, você vai estudar porcentagem, proporcionalidade, regra de 3, equação do primeiro grau, equação do segundo grau, combinatória, probabilidade e aquela matemática mais básica ali do ensino fundamental, né? Frações e tal. Então, isso é o mínimo do mínimo que você precisa para poder encarar matemática financeira e estatística. Certo? Isso é o que eu chamo lá na escola de exatas de alfabetização matemática. Né? Eu costumo fazer um paralelo assim, você não pode querer estudar direito sendo analfabeto. Você tem que saber ler, interpretar. É a mesma coisa aqui em matemática financeira e estatística. Porque você até pode, por exemplo, aprender as fórmulas de matemática financeira. Né? Eu sei que em juros simples, é capital vezes taxa vezes tempo. Eu sei que desconto é o valor nominal vezes a taxa vezes tempo, por exemplo. Mas se você não sabe manipular essas fórmulas, se você não sabe ler um problema e escrever na linguagem matemática, ou seja, se você é um analfabeto matemático, você vai estar com um bocado de fórmula embaixo do braço sem saber aplicar. Certo? Então, o primeiro passo, sempre digo assim, é alfabetizar em matemática. Né? É você aprender as ferramentas mais básicas, né? Automatizar aquela parte mecânica, né? Porque não adianta você montar uma equação
e não saber resolver a equação. Vou levar 3 dias para resolver. Pois é. Essa parte mecânica, né, de resolver a equação, fazer conta, tem que ser uma coisa mecânica, né? Então você já tem que saber fazer, já tem que estar treinado, né? Então, automatizar essa parte mecânica, saber resolver problemas em matemática, para poder se aventurar aí em matemática financeira e em estatística. Então, meu grande conselho é, todo mundo que faz estudando aí para a área fiscal, né, tá no prédio e tal, não tô falando da galera pós-edital, falando prédio e tal, esquecer por um certo momento matemática financeira e estatística e procurar fortalecer a base matemática. Isso é aquela história de dar um passo para trás para dar um impulso. Entendi. Isso ajuda muito, né? Tá. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para organizar, né? Porque o pessoal está sempre preocupado com o dar tempo e quanto tempo eu vou estar pronto, né? Então, o professor falou que lá no seu curso mesmo, o professor chama de alfabetização matemática, que são justamente esses assuntos de base, enfim, para já entrar afiado quando precisar avançar nos conceitos, né? O professor falou em 4 meses. Lógico, o concurseiro, ele tem um monte de matéria para estudar. A área fiscal e controle é isso aí, né? Digamos que ele vai conseguir deixar ali 3 a 4 horas por semana nesses 4 meses. 3 a 4 horas por semana nesses 4 meses, 3 vezes 1. Vamos fazer 4. 4 vezes 1, 4 vezes 1. Vai dar em torno de 64, 65 horas aí nesse período de 4 meses. Nessa carga horária, dá para construir essa base? Dá, inclusive, lá na Escola de Exatas, eu tenho 2 ferramentas para isso. Eu fiz um curso, eu fiz uma alfabetização matemática mais profunda, mais longa, para quem é realmente completamente analfabeto em matemática, certo? Não sei nem como é que terminou o colégio. Tem aquelas pessoas que, Guilherme, eu não sei nem tabuada. Aí eu tenho aula lá de tabuada. Guilherme, eu não sei somar. Eu vou ensinar a somar. Tem um curso mais profundo, mais completo, para essa galera assim que é totalmente zerada, assim, um zero à esquerda em matemática. E eu fiz uma versão mais enxuta disso, certo? Essa versão mais enxuta eu chamei de desafio de 30 dias, certo? Porque essa alfabetização matemática lá da Escola de Exatas é um conjunto de 28 módulos, certo? Tem módulos que são mais curtos, tem módulos que são mais longos, mas essa alfabetização matemática abraça tudo isso, desde as operações com números, né? Soma, adição, subtração, multiplicação, fração, equação, porcentagem, proporcionalidade, regra de 3, cobre tudo, certo? E eu fiz uma versão enxuta disso. Cada um dos 28 módulos, eu fiz uma aula mais enxuta de 1 hora. Então, lá na Escola de Exatas, para quem está apressado ou tem menos tempo e tal, eu fiz a versão de 28 horas. Não tirou nenhum módulo, apenas mais direto. Só fui mais ali, para quem está precisando construir uma base rápida para poder encarar matemática financeira e estatística, entendeu? Então, se o seu objetivo nesse momento é fazer matemática financeira e estatística, lá na Escola de Exatas tem esse desafio que eu chamei de desafio de 30 dias, que são aulas mais curtas, com o objetivo de construir essa base mínima para poder ir para essas matérias. Porque eu sei que nem todo mundo tem todo o tempo do mundo. Então tem as 2 versões. Tem a versão para quem tem tempo e tem a versão para quem não tem tempo. Essas 28, vamos colocar aí 56, 60. Por quê? A cada módulo vai ter que parar e pôr a mão na massa, né? Claro. Uma hora para praticar. Tem as ferramentas para os 2. Claro, tem gente que vai precisar da versão completa, porque são pessoas diferentes. Claro. Então, tem gente que já tem uma certa habilidade, tem gente que nem todo mundo é uma coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês não são uma tábula rasa. Tem muita gente que tem essa mania de ficar dizendo que está começando do zero, né? E a toda hora o cara já está estudando há um certo tempo e vê. E se eu começar do zero? Você não precisa estar toda hora recomeçando do zero, né? Se você já estudou, já viu, Guilherme, eu já vi regra 3 com o professor X. Ótimo, então você não está partindo do zero. Você já tem uma certa noção. Você não precisa estar sempre retomando para o início, né? Claro. Essa mania é um vício, né? Não sei. É um vício. Tem gente que, por exemplo, lê 5 páginas, aí se der uma travadinha na página 5, volta na página 1 para ler tudo de novo. Né? Então, assim, eu criei essa ferramenta justamente... Ótimo, excelente. Okay, então é plenamente possível aí, ou mais lento um pouco. Na verdade, pode dar essa velocidade, né? Pega ali a versão
mais expressa, né? Sim. E lembrando ainda que pode acelerar o vídeo, né? Então, vai lá. ainda pode acelerar o vídeo, né? Então diminui um pouco aí, né? Exatamente, exatamente. Quando travar, aí vai lá na versão mais, naquele assunto Sim, específico. claro. Versão... Por exemplo, se você tá indo na versão mais rápida, aí na aula de fração o bicho pegou. Aí você vai lá na versão completa daquela aula específica, né? Legal. Entendeu? Legal. Ok, então tudo começa com a alfabetização. A sugestão é começar por aí para não travar mais para frente. E próximo passo? Bom, próximo passo é pegar o edital do que você está querendo aí, né? Porque, assim, é uma variedade impressionante, né? E, inclusive, assim, como a gente tem fiscos municipais, vê agora auditor fiscal do Belo Horizonte, né? Lá foi focador. Eu não lembro nem o nome da banca, é uma banca aí. Também não lembro agora, mas sei que estatística veio pesando, parecido E aí, tributário, né? agora, né? E, assim, uma coisa que eu quero até tocar nesse assunto aqui, né? Porque a gente teve uma hegemonia da banca CESP há um tempo aí, né? De 2018 até o ano passado, mais ou menos, era uma hegemonia da banca CESP, né? CESP pegava todo concurso grande assim e o CESP estava lá na frente, né? E depois o CESP começou a dar passo maior que a perna, fez um bocado de besteira e tal. Aí esse ano começou a aparecer FGV por aí, pegando concursos importantes como CGU, TCU e tal. E tem muita gente que fica querendo estudar a matéria como se a banca tivesse uma teoria própria. Como se existisse uma estatística da banca CESP, uma estatística da banca FGV, e se agora for FCC, eu tenho que estudar tudo de novo, que é outra banca. Não é. Isso pode ser verdade em outras matérias, como, por exemplo, português, né? Então, eu sei que... eu ouço falar, né? Que, por exemplo, o português da FGV é um negócio diferente do português das outras matérias e tal, né? Assim, eu posso afirmar que a mudança de banca, pelo menos em matemática financeira e estatística, mudaria, assim, 3% ou menos do que você precisa saber daquela matéria, né? Então, eu vou pegar, assim, por exemplo, um assunto, rendas certas, lá em matemática financeira, né? Séries uniformes. Então, tem algumas particularidades, por exemplo, da banca CESP. Tem, mas é uma coisa assim tão mínima, tão pontual, né? Que você não é que você precisa reestudar a matéria inteira, não. No momento da sua revisão, quando você for lá resolver as questões, você vai perceber essas nuances, né? O próprio professor vai estar lá resolvendo. Mas não é que você precisa refazer ou ter que fazer um outro curso específico para aquela banca, não. Então, eu vou dizer como é que é a minha abordagem lá na Escola de Exatas. Até porque não tem sentido eu gravar um curso de estatística para a banca CESP, outro curso de estatística para a banca FGV, outro curso para a FCC, já que a teoria é a mesma. A gente está falando de matérias exatas, né? Não está falando de... porque em direito constitucional essa banca segue essa linha, a outra banca segue outra linha. Bom, essas matérias não são exatas, né? Mas aqui a gente está falando de matérias exatas. Então, o teorema de Pitágoras é o mesmo na banca FGV, no CESP, e o que vai mudar talvez seja a abordagem das questões, mas que também não é algo tão relevante assim. Acho que as pessoas exageram, pelo menos nas matérias de exatas, exageram na importância que a banca tem no seu estudo, certo? Vai pegar isso aí na prática do pós-edital, né? Isso aí Exato. Então, como é que eu faço lá na Escola de Exatas? Por exemplo, eu vou dar uma aula de um assunto de estatística, estimadores. Então, quando eu vou dar a teoria, né, assim, eu prezo muito para que a pessoa entenda a lógica, assim, porque estatística não é só jogar as fórmulas lá, decorar e acabou. Você tem que, assim, entender que são assuntos muito abstratos, né, como eu falei aqui. Então, eu ensino um assunto independente de banca. A teoria que eu ensino lá, eu não menciono banca nenhuma. E depois que eu termino, aí vai depender do assunto. Tem assuntos, né, de estatística em que a banca CESP tem muitas questões. A banca FGV tem muitas questões. Nesse caso, eu separo por banca, certo? Então, eu vou lá, distribuição binomial. Faço uma cacetada de questões da banca CESP de distribuição binomial. Depois vou lá para FGV, FCC e assim por diante. Tem assuntos que não tem essa variedade toda, porque são assuntos muito específicos e que não tem esse volume todo, né? Por exemplo, estimadores. Eu não posso pegar e resolver 50 questões da banca FCC de estimadores, porque não tem. Então, nesse caso, eu faço uma mistura ali
vou pegando das questões mais fáceis, vou subindo o nível até o nível diabólico lá. Do mais fácil até aquelas provas mais difíceis, certo? Então, assim, um outro conselho que eu dou é vocês não darem tanta relevância assim, a ponto de ficarem bitolados de só fazerem questões daquela banca, né? Por quê? Porque normalmente vocês não vão dar um único tiro, né? Você, ao mesmo tempo, estava se preparando para o TCE de Santa Catarina, logo depois veio o TCU. TCE de Santa Catarina foi CESP, TCU foi FGV. Você vai ter que reestudar tudo, né? Então, normalmente, você vai estar dando vários tiros. Ali, estava fazendo um concurso, aí foi reprovado, daqui a pouco você vai tentar outro, daqui a pouco você vai tentar outro, uma hora você vai fazer o gol. E nessas tentativas, você vai encarar de bancas diferentes. E você não pode, toda vez que sair uma banca diferente, estar reestudando todo o assunto. Não tem condições. Né? Então, a minha sugestão é essa. Deixa um pouco, na hora que está estudando a teoria, e essa é o enfoque que eu dou lá na Escola de Exatas. Eu ensino o assunto para você aprender o assunto. Né? E depois a gente vai resolvendo questões na banca ali e tal, mas também você não precisa ficar bitolado. Se está estudando para a banca CESP, não precisa achar que CESP é a única coisa do mundo. Faz questões de outras bancas também, até para você ver outros estilos, ver o que é que mais pode aparecer por aí, e assim você vai ganhando mais bagagem, né? Mais carcaça. Legal. Show de bola. Ok. Outra... Vamos lá. Não, eu ia lhe perguntar, você faz a sua colocação antes. Ok, feita essa base, né? Aí o professor falou, aí vamos olhar para o seu edital, porque a gente tem uma. Aí, ó, grande Eduardo da Rocha, passando aí, mandando um abraço. Valeu, da Rocha, abração. Depois nos conta quando é que vai sair esse concurso de auditor da Cefaz Pernambuco. Mas, ok, você falou, dá uma olhada para o seu edital, porque varia muito, né? A gente tem Receita Federal, onde lá cai praticamente toda a matemática básica, né? E a gente tem outros que não cai quase nada de matemática. Não cai entre aspas, como o professor falou. É pré-requisito, muitas vezes, ali, para alguns assuntos. Ok, fiz a minha base, né? Ralei lá os 4 meses fazendo a minha base. E agora a minha prova tem previsão de raciocínio lógico, matemática financeira. Dentro de raciocínio lógico tem alguns assuntos de matemática, mas não chega a ser aquele edital mais completo. E a estatística. O professor já colocou aí que matemática financeira, né, não é tão amplo, não é tão complexo, pode deixar por último lá. Eu deixaria para o pós-edital, matemática financeira em qualquer caso, tá? Desde que, como eu já falei, você construa aquela base matemática. Se você está bem ali naquela matemática básica, de saber resolver equações, né, porcentagem e tal, tranquilo, eu deixaria matemática financeira para um eventual pós-edital. Perfeito. E raciocínio lógico e estatística? Posso estudar as duas juntas? Começo pela outra? Você precisa de 3 assuntos de raciocínio lógico para estatística. Então, esses assuntos você precisa estudar antes. Quais são eles? Primeiro é conjuntos, certo? Porque conjuntos é base para probabilidade. E para aprender probabilidade, você tem que saber análise combinatória. Então, você está matando 2 coelhos com um tiro só. São assuntos muito frequentes em provas de matemática e principalmente raciocínio lógico, e que são base para estatística. Então, antes de encarar a estatística, você vai precisar estudar conjuntos, combinatória e probabilidade, certo? Que, como eu falei, são assuntos muito frequentes em provas de matemática e raciocínio lógico e que são base para a estatística, né? Até porque lá em estatística você vai estudar distribuições de probabilidades. Então, se você não sabe probabilidade, você tem que estudar antes, certo? Agora, aquela parte de raciocínio lógico, né, de proposições e tal, aquilo ali é manjado, né? E aquilo ali, assim, acho que ali faz parte da vida de qualquer concurseiro de qualquer área, né? Isso aí é básico. É tipo assim, o cara tem que saber substantivo, adjetivo, verbo, tem que saber essa parte de lógica proposicional aí, porque qualquer prova vai cair, né? Vai cair. Professor, né? E eu concordo com o professor que comentou, eu normalmente digo isso para os alunos, saiu o edital, tem estatística, não vai ser agora. Acho que deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Eu estava comentando que normalmente eu falo justamente isso para os alunos. Saiu o edital, veio estatística, você nunca estudou estatística, abandona. Se ela não tem uma cobrança individual, se nunca estudou, não vai ser agora. No máximo, você vai conseguir alguma coisinha naquela parte bem básica,
da estatística descritiva, né? Muito complicado mesmo aprender estatística no pós-edital, viu? Muito complicado. Exato. Aí o professor deu a sugestão. Dá jeito no pós-edital, vai depender do que você fez nas outras matérias. Né? Assim, você já está muito bem em constitucional administrativo, tributário, auditoria, papapá, papapá. Aí você tem tempo livre no pós-edital, é uma coisa. Agora, se você está atrasado em tributário, em auditoria, contabilidade, não sei o quê, e ainda assim precisa aprender estatística, aí não tem mágica que dê jeito. 2 horas por semana, vai ter 2 horas por semana ali para a estatística, 3? Em 3 meses? Não vai dar. Não né? vai dar. Não vai dar. Não vai E aí eu entendi, né? Ou seja, estatística ela é uma matéria que não é de curto prazo, como matemática financeira, como a lógica proposicional ali. Lógica proposicional, se a gente fizer um intensivo no final de semana aqui, a gente ensina tudo. Mata, exatamente. Acabou. Exato. Então, e aí o professor deu uma sugestão muito importante, até deixaria essas para o pós-edital, mas eu vejo que os alunos, ele tem, na prática, eu vou falar o que às vezes eu faço na prática, por experiência própria e até pela angústia dos alunos, né? Ok, faz a base de matemática, pega aqueles assuntos ali que são base, inclusive, para estatística, e pela lógica, depois eu começaria estatística, porque ela é a matéria de mais longo prazo, que eu preciso ver com mais tempo, praticar, entender, enfim, né? Mas às vezes eu vejo um certo desespero nos alunos em começar por uma matéria assim que é a mais difícil. Aí muitas vezes eu faço o quê? Por quê? Porque é comum na área fiscal, às vezes, vir um bloco, né? O mínimo ser por bloco. Então, o mínimo não é de estatística ou de matemática financeira, é do grupo das 3. Você vai ter 5 questões de cada uma, 15, e tem que acertar ali pelo menos 7 ou pelo menos 8. Aí o que eu faço? Eu justamente coloco no começo uma das mais fáceis, ou seja, raciocínio lógico, matemática financeira, para o aluno já ter uma certa. Saiu o edital, eu não vi, estou patinando na estatística ainda e ainda não vi matemática financeira e raciocínio lógico. Financeira, né? Exato, é mais para dar um. Não, ok, financeira você já matou ali as 7, 8 aulas ali, né? Já está conseguindo resolver questões, deixa só uma horinha ali para fazer a manutenção, mas isso no psicológico dele, porque senão realmente dá uma vontade de desistir. Ele não viu nada das outras 2 matérias. E assim, tá penando em estatística. Elas estão pegando muito pesado em estatística, né? Não é a área fiscal, que não é o nosso tema aqui, né? Mas, por exemplo, teve uma prova da Polícia Federal aqui agora, em 2021, que foi uma coisa absurda. Exato. Muito pesado. Né? E assim, sendo o CESP, o que eles fizeram na prova da Polícia Federal, eles podem fazer em qualquer outra prova. Tranquilamente. Entendeu? Assim, foi uma prova muito difícil. Muito difícil mesmo. Né? Se o Guilherme está dizendo que foi muito difícil, o que nós vamos fazer aí, pessoal? E assim, TCU, a prova de matemática financeira, foi bem difícil também. Né? Então, às vezes, eles pesam a mão assim demais. Né? Então, não é querendo assustar, mas é alertar que vocês precisam, primeiro, fazer uma preparação de alta qualidade e com antecedência. Né? Acabar com essa conversa. Assim, eu não tenho. Esse pessoal que fica muito apressado assim, Guilherme, vai dar tempo, não sei o quê. Vocês precisam estudar com antecedência. Colocar na mente né, que se vocês querem um cargo de alto nível na área fiscal, área de controle, é um projeto de médio prazo, médio e longo prazo. Né? E é uma coisa bem assim, né? Pô, tu passa 4, 5 anos na faculdade. Quer resolver a vida do concurso em 3 meses? Não dá. Não dá, né? Exatamente. Cai na realidade. Então, assim, na minha visão, certo? Você vai estar bem preparado em exatas, em matemática básica, matemática financeira e estatística, em pelo menos um ano. Assim, é o que eu vejo, pelo menos um ano. Isso claro. Aí a gente falei ali os 4 meses para alfabetização básica, né? E mais uns 6 a 8 meses para você estar dominando bem estatística. E estatística é mais complicado, porque se você digamos assim, fechei tudo, estudei tudo, e se você não revisa os assuntos, não põe em prática, você vai enferrujar. Eu estou dizendo isso porque eu enferrujo. Então, assim, eu preparei, dei um curso lá de estatística da Escola de Exatas e tal, mas se eu não tiver a todo instante resolvendo questões, resolvendo provas, em contato com a matéria, quando eu for olhar de novo, pegar uma questão mais difícil assim, eu vou dar aquela travada. Eu sei, eita, pô, tenho que rever isso aqui. Então, se eu que vivo disso,
Se eu não tiver em constante contato com a matéria, eu dou uma enferrujada, imagino que não é, que não vive disso, né? Então você tem que ter um belo plano assim de, além, depois de cobrir o assunto, tá revisando ali e tal, revisitando assuntos. Tá certo. Ok, então, 4 meses para fazer minha base, depois eu vou me organizar. O raciocínio lógico em si, aquela parte mais básica, e a matemática financeira posso até deixar mais para uma reta final, mas a estatística precisa desse tempo, inclusive, né? Inclusive para amadurecimento. Às vezes vê a aula, vi a aula, viu o Guilherme explicando, entendi. Né? Uma coisa é entender, outra coisa é você pegar a questão sozinho, interpretar, conseguir resolver a questão no tempo de prova, né? Uma dose de motivação nas pessoas, tá? É difícil, mas não é impossível. A gente tem muitos, assim, inclusive depoimentos lá na página da Escola de Exatas, de alunos que eram completamente analfabetos e que passaram, assim, a realmente ter resultados muito bons. Tem um caso, não sei, uma aluna lá da Escola de Exatas, Juliana, ela era assim, os depoimentos dela dizendo que ela era muito fraca em matemática, e depois que ela, depois de um ano lá na Escola de Exatas, ela passou a gabaritar várias provas, foi aprovada agora na Cefaz Ceará, na Cefaz Roraima, ela foi aprovada em uns 3 concursos fiscais agora recentemente, está escolhendo. Exatamente, exatamente. A questão é que o caminho é difícil, muita gente desiste, mas é plenamente possível. Quando deslancha, aí não vai é fácil, mesmo, né? mas é possível e as ferramentas vocês têm. Tá? Assim, eu passei essas aulas lá da Escola de Exatas, eu passei mais de um ano gravando quase diariamente, assim, me debruçando nas provas, o que vocês imaginaram que pode cair nessas provas, tá lá. As ferramentas estão na mão de vocês. Agora cabe vocês sentar e estudar, né? E falando na escola, ok, né? O professor já falou que a gente tem lá a base, né? Por onde começar. Mas eu imagino que lá seja muito completo, inclusive pensando, sei lá, todos os concursos aí. Mas eu estou estudando para a área fiscal, fiscos estaduais. Eu consigo ter esse norte do que eu devo Como é que eu faço? Vou te explicar. Eu numerei os módulos da Escola de Exatas de 1 a 80, certo? Porque lá, a primeira aula eu ensino até ler número. O cara não sabe nem ler número. Eu ensino. E tá rindo aí, mas um dia desse, meu amigo lá, professor Gilmar Possato, que é auditor, né? Da CGU, era lá do Rio Grande do Sul. Um dia desse ele me mandou uma planilha lá de auditoria que o pessoal estava embananado porque a tabela estava lá em milhões de euros e tinha lá um número assim, tipo 0,07 milhão e o povo não sabia quanto era aquilo. Entendeu? E isso eu ensino lá, quando eu falo leitura de número, é tipo assim, né? O que é que significa 1,04 bilhões? Né? O que é que isso significa? Como é que você lê isso? Quanto é que esse número representa? Então, lá na Escola de Exatas, assim, eu parto do mais absoluto zero, para quem não sabe nem ler números, até aquelas aulas avançadas de estatística, né? Que envolve cálculo e tal. Então, eu numerei a Escola de Exatas de 1 a 80, né? Que cobre tudo da matemática mais básica que existe, né? Aquela parte da matemática do ensino médio, matemática financeira, raciocínio lógico, estatística e física. Que física não tem nada a ver com a área fiscal, né? Mas porque tem alunos lá que são da PRF, por exemplo, que precisam, né? Então, as aulas seguem uma ordem lógica, certo? Então, sempre o ideal é você estudar na ordem crescente, porque nem sempre o edital vem na ordem melhor para estudar. Então, esses 80 módulos, desculpa eu interromper, mas só para ficar bem claro e o pessoal saber, porque às vezes a dúvida é justamente essa. Então, esses 80 módulos, eles não estão necessariamente divididos estatística, matemática básica, não, é uma sequência lógica. Mais ou menos como é. De 1 a 28 é matemática, tanto do ensino fundamental quanto do médio, certo? Uhum. De 29 a 30, 29 e 30 é matemática financeira, que eu dividi em 2 módulos. O primeiro módulo de matemática financeira é aquela parte de juros e descontos, e o 30 é a parte mais avançada, que é equivalência de capitais, sistemas de amortização e tal. De 31 a 38, ou 37, é uma parte de matemática que é pouco cobrada em concursos, que é números complexos, polinômios, isso aí, mas tá lá. Uhum. Depois vem raciocínio lógico, no 38 começa raciocínio lógico e vai até o 48. De 38 a 48 é raciocínio lógico, que nem todos os alunos precisam estudar tudo, certo? Tem assuntos que são mais específicos, assim. Então, de 38 a 48 é raciocínio lógico. De 49 a 62 é estatística. Então, se você quiser aprender tudo de estatística, é do 49 ao 62.
E física é de 63 a 80, certo? Okay. Então, o ideal é sempre você estudar as aulas da Escola de Exatas na ordem crescente. Então, como é que eu faço quando está em um edital? Por exemplo, saiu o edital do TCU. Aí está lá, matemática financeira, 29,30. Estatística, 49,62. Bum. Aí o cara já sabe que vai ter que estudar na ordem crescente. E aí eu coloco assim antes, pré-requisitos, certo? O que é que você precisa estudar antes para entender esses assuntos? Então, matemática financeira, você vai precisar de porcentagem, proporcionalidade, regra de 3. Aí eu digo, ó, são os módulos 11 a 14, 19, que é equação de segundo grau, 25, 26, que é combinatório e probabilidade. Então, isso é o pré-requisito. Aí a pessoa tem a opção de estudar esses pré-requisitos pelo módulo mais completo ou por aquele desafio que eu falei que é mais enxuto. Né? Se está no pós-edital, tem que pegar a aula mais enxuta, mais rápida, só para fazer a base. Então, quando está em um edital, o aluno me manda o conteúdo e eu faço um paralelo do edital com os módulos da Escola de Exatas. Aí, claro, né? Então, o primeiro assunto lá do edital é conjuntos. Conjuntos é módulo 20. Depois vem combinatória, é 25. Probabilidade é 26. Aí eu vou fazendo paralelo do edital com os módulos da Escola de Exatas. Se tiver algum pré-requisito, eu indico, ó, esses assuntos não estão explícitos, mas você precisa estudar. E depois o aluno só precisa colocar aqueles módulos que eu falei em ordem crescente. Certo? Por quê? Porque nem sempre os assuntos estão no edital na melhor ordem para estudar. Para ser estudados. Né? Então, por exemplo, o cara pode ter lá um material que ele coloca no início matemática financeira e no final coloca porcentagem. Então, você precisa estudar porcentagem antes de matemática financeira. Então, como é que ele vai saber qual assunto estudar primeiro? É só colocar na ordem crescente, porque na Escola de Exatas os assuntos já foram dispostos na melhor ordem possível. Entendeu? Perfeito, perfeito. Ok, ok. Eu acho que de certa forma, né? Eu sempre, ao final, eu sempre peço ali, né, que o professor dê ali uma luz no fim do túnel, enfim, uma orientação para aquele concurseiro que está começando. Eu acho que de certa forma aqui toda a nossa conversa foi nesse sentido, né? Mas tentando aí resumir, enfim, dar alguma orientação sobre como estudar e quando tem alguma dificuldade, porque eu vejo que nas exatas, por exemplo, eu vejo essa dificuldade mesmo, quando o professor falou um ano, é um ano, por quê? Dependendo da matéria mais teórica, eu posso, por exemplo, tentar priorizar alguns assuntos que são mais importantes e tirar outros que quase não são cobrados. Uhum. Eu posso jogar ali com a ementa do edital. Nas exatas, às vezes não tem como, justamente por essa questão de base, né, de você precisar de algumas coisas para construir outras. Na estatística como um todo, eu tenho como, por exemplo, eu tenho a estatística descritiva e tenho a inferencial, né? Mas eu vejo que a banca cobra praticamente só assuntos da inferencial. Eu consigo estudar só a inferencial, se eu já fiz a minha base? Enfim, olha, tem essa... E dá. Mas você precisa pelo menos ter noções, no mínimo, de como calcular média, variância e desvio padrão. Isso é o mínimo. Né? Você pode pular as outras coisas. Você não precisa de uma aula completa de mediana, de moda, de assimetria, de curtose e tal. Você pode estudar aula de média, variância, desvio padrão, já pode meter bala lá no inferencial. É o mínimo, né, que precisa. Uhum. Legal, entendeu? legal. Ok. As suas aulas lá é videoaula, PDF e videoaula. Por quê? Por que eu pergunto? Não, para mim, né? Não, eu sou economista, embora as pessoas achem que economista é exatas, não é, né? É ciência social. Eu acho muito difícil, a não ser alguém que já tem uma grande familiaridade, aprender, né, exatas somente com um material escrito. Né? Qual a sua orientação com relação a isso? Vale a pena tentar e somente pelo material escrito? Não? Eu fui professor exclusivo de PDF por muitos anos. Né? Eu trabalhei no ponto dos concursos, quando o ponto dos concursos era o auge, assim, né? Vicente Power, Marcelo. Isso. Eu entrei lá no ponto dos concursos em 2010, né? Então a minha carreira na internet assim foi muitos anos muito focado no PDF, né? Mas para quem tem muita dificuldade, PDF não é aconselhável, né? A pessoa assim, ela já tem dificuldade, ela não tem, porque é outra, você está explicando com sua voz, né? Colocando a mão na massa ali, é outra história. Não tem por mais que o texto seja muito bem escrito, muito bem detalhado e tal, não é a mesma coisa, né?
Então, é claro que você não tem como estudar todas as matérias em vídeo aula, né? Então, por exemplo, uma matéria como direito constitucional, pô, dá para meter bala ali no PDF, né? Direito administrativo, dá para meter bala. Então, o que você puder colocar no PDF nessas matérias que são mais fáceis de entender com a leitura, ganhe tempo com isso. Com isso, Né? Agora, tem matérias que o vídeo é mais que essencial, né? Como contabilidade, por exemplo. Né? De exatas, eu já recomendo que comece. A não ser que a Exato. pessoa me diga que já Tem sabe. os PDFs lá na Escola de Exatas? Tem. Os PDFs que eu escrevi ao longo desses anos todos estão lá. Entendeu? Mas, assim, se você quer, se você tem muita dificuldade e precisa realmente que eu pegue na sua mão e a gente vá junto, vá pelas videoaulas. Perfeito, perfeito. Eu acho que ajudou demais a dar esse norte, né? Principalmente essa questão de saber onde estão os pontos mais complexos. Se eu posso deixar alguma matéria para depois do edital, eu acho que a grande lição, né, que ficou aqui hoje é a importância da base, que muitas vezes o aluno quer começar, pega o curso de estatística lá isolado, começa, tá patinando e muitas vezes não entende, quer trocar de professor, enfim, mas está faltando aí a base. Então, eu estou fazendo um paralelo desse negócio de construção de base agora, que eu comecei a... Eu fui sedentário por muitos anos. E eu comecei a praticar jiu-jitsu agora. Tá aqui, inclusive, minha faixa branca. Tá vendo? Faixa... Tem faixa. Faixa branquíssima. Eu tô vendo como é importante o trabalho de base, né? Porque lá a gente faz trabalho assim, o cara bota a gente para engatear, assim, rápido, né? Rastejar, tal. Então, eu tô construindo, eu não posso chegar, nunca treinei nada, tô há 10 anos sedentário, não posso chegar lá e começar a aplicar golpes já avançados. Então, eu tô agora, né, com muita paciência, muita humildade, aprendendo a base. Então, é isso que vocês precisam também. É ter humildade, né, paciência para construir a base e para poder galgar passos maiores, né? Então, dá para dominar a estatística? Dá. Dá para chegar a gabaritar? Dá. É possível para todo mundo. E eu tenho depoimentos lá, se vocês quiserem depois entrar lá no link da Escola de Exatas, tem depoimentos de alunos assim, que eram analfabetos e foram aprovados nesses concursos topados aí, né? Cefaz Ceará, TCU agora. Dos 10 primeiros, 4 foram lá da Escola de Exatas. Mas todo mundo tem que ter humildade, né? Para dar esse passinho para trás. Essa é a grande lição que eu queria deixar aqui na nossa live aqui. 10 passos para dar um impulso e poder, né? Agora, não estudou a base, não construiu base, saiu o edital, quer aprender estatística, aí realmente é meio que uma... Aí não vem me perguntar se dá tempo, né? Eu não sou mágico. Show de bola, muito bom o nosso papo aqui, professor, lhe agradecer, eu tenho certeza que ajudou bastante, né? Inclusive, a mim, eu estou preparando um roteiro novo de estudos aqui para os alunos, depois eu vou até trocar uma ideia no WhatsApp para o professor me ajudar a gente formatar isso, justamente nessa ideia dos degraus, né? De dar um caminho ali para trilhar. Naquela ideia do concurseiro fiscal. Eu não tenho necessariamente um edital para me basear, mas eu quero fazer uma base considerando aquilo que é mais cobrado. Ok, posso até pegar 2, 3 editais de referência ali, Sim. mas para construir essa base, né? Porque muitas vezes... Lá na Escola de Exatas, um guia de estudos da área fiscal geral. Tem já? É isso que eu ia perguntar. Está lá na plataforma já. Tem o professor comentou, sai o edital, o aluno, né? Eu vou lá, o aluno me manda e eu... Ok, mas para o pré-edital já tem esse roteiro lá indicado. Área fiscal geral, que eu chamei. Show. Perfeito, então. Perfeito. É só se debruçar, né? Lá, quando tá na Escola de Exatas, já tem lá no módulo de boas-vindas, área fiscal. Bum, é só seguir. Show de bola. Então, Guilherme, brigadão. Qual a nossa diferença de fuso aí? 1 hora só. Aqui vai dar 8. Então tá tranquilo. Agora, porque tem época do ano que são 3 horas. Agora tá uma beleza. Então tá ótimo. Guilherme, brigadão aí. Se é que é possível, ainda mais sucesso aí com a Escola de Exatas, que é, sem dúvida, uma grande referência aí. E a galera fica agradecida realmente de encontrar um curso com essa preocupação, né? Semana passada eu estava conversando com a Adriana Figueiredo e aí comentei com ela justamente isso, né? Quando a gente nota no professor aquela preocupação, não de eu entreguei a matéria, não é entregar a matéria, é entregar uma solução, né? Sim, é pensar no caminho que realmente seja possível. Entregar a matéria, eu pego um livro, eu pego qualquer coisa e vai estar a matéria, né? Mas essa preocupação em entregar a solução, em pensar no melhor caminho, por onde eu começo. E solução para pessoas diferentes, né? Porque Exato. pessoas que estão começando do zero diferentes, da origem diferente, né?
Porque ele fala assim, ah, fui aprovado em 9 meses. Pô, mas tu acabou de sair da faculdade, tu é engenheiro, tu tá na... Né? Exato. Tem pessoas que têm origens diferentes, né? Não estudam, não pegam um material para estudar 10 anos, enfim, Sim. né? E já quando estudavam exatas era um problema, enfim. Muito legal mesmo, é um desafio que o professor está cumprindo muito bem. Parabéns, obrigada mais uma vez. Deixar o professor aí, deixar aí a sua despedida e uma palavra aí para esses concurseiros que às vezes se sentem desafiados mesmo Sim. pela área fiscal e principalmente pela questão das exatas. Bom, pessoal, foi um prazer conversar com vocês aqui. A grande lição que eu quero deixar para vocês aqui é essa. Primeiro é ter um pouco de humildade, certo? E paciência para vocês darem esse passinho para trás. Todas essas ferramentas que eu falei aqui estão disponíveis lá na Escola de Exatas. Lá a gente tem ferramentas para quem é completamente analfabeto em matemática, que não sabe... Guilherme, não sei nem tabuada. Eu vou pegar na sua mão lá, vou ensinar a tabuada. Ô, Guilherme, eu já sou engenheiro, eu sou muito bom em matemática, eu quero só botar para torar aí em estatística. Tudo que você precisar está lá. Inclusive, eu criei agora na Escola de Exatas 2 planos, né, para quem precisa de mais tempo, um plano anual, e para quem precisa dar um tiro curto ali, tem um plano mensal também, certo? E todas essas informações sobre a Escola de Exatas tá lá no site, né? O link está lá na minha bio, então qualquer informação que você precisar estão lá. Ou se quiser algum conselho, quiser conversar comigo, eu estou disponível lá no direct também, pode falar comigo. Show de bola! Então é isso, pessoal. Obrigada aí pela companhia até agora. E bora lá. Como a gente viu, há um caminho, né? É só baixar a cabeça aí e trabalhar. Valeu, Guilherme. Prazer. Obrigado. Boa noite. Boa Até noite. a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.